Dando sequência então aos nossos exemplos aí, né, de limite, vamos ao cálculo de limite. Então, a gente aqui vai usar, na verdade, as propriedades que a gente vê lá do cálculo de limite. Propriedades essas que a gente pode utilizar de forma direta. Então, aqui a gente já está no cálculo do limite, né? Usar a substituição do x. Então, vamos calcular esse limite aqui. Se a gente for olhar pelas propriedades, né, e a gente for atribuir essas propriedades ao cálculo do limite, a gente acaba gerando um pouco mais de conta. Por quê? Por exemplo, limite da soma tem uma propriedade que diz que é a soma dos limites. Então, se eu quero calcular esse limite, teoricamente eu teria que separar em 3 limites, né? Limite de x ao quadrado, limite de 3x, limite de mais 5. Teoricamente eu deveria escrever assim, ó, para depois calcular cada um dos limites separados. Calcular o limite de x ao quadrado quando x tende a 2 é substituir o x por 2. Então eu troco x por 2, 2 ao quadrado. Calcular o limite de 3x quando x tende a 2 é trocar o x por 2. Então vai ficar 3 vezes 2. Calcular o limite de 5 quando x tende a 2 é repetir o 5, porque aqui não aparece o x. Como não aparece o x, eu não tenho como substituir. Fazendo as contas, a gente chega na resposta 15. Só que essa conta pode ser feita direta, né? Eu posso simplesmente pegar a minha expressão e substituir por 2. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente calcula um limite, né, quando x tende a 2, o x não é 2. Ele é próximo a 2. Só que quando a gente fala próximo a 2, não existe um número que possa resumir essa proximidade. Por quê? Porque se eu falar que 1,9 é próximo de 2, 1,99 é mais próximo ainda, né? E, consequentemente, eu sempre vou ter um número mais próximo do que o número com o qual a gente está trabalhando. Por falta desse número a substituir no lugar do x, a gente usa o próprio valor indicado. Então, limite dessa função quando o x se aproxima de 2 é, na verdade, pegar essa expressão e trocar o x por 2. Então, pode fazer de forma direta, não precisa separar como foi feito aqui, ó. Na verdade, essa separação é mais se apropriando das propriedades que a gente tem. A gente pode simplesmente trocar o x por 2. Trocando o x por 2 nessa expressão, a gente tem 2 ao quadrado, 3 vezes 2 mais 5, então trocou o x por 2, vai dar o resultado 15, que é o mesmo. Então, olha só, tomar cuidado com a escrita matemática. Aqui existe a palavra limite, aqui já não tem mais. Por quê? Porque no momento em que eu substituo o x pelo 2, não precisa mais escrever limite. Então, não escrevo mais o limite, né? Só coloco a igualdade e substituo o x por 2. Mais exemplos, ó. Encontre o limite. Então, calcular o limite da função x menos 5 sobre x ao cubo menos 7 com x tendendo a 3. Então, lembrando sempre que x é próximo de 3, né? É, na verdade, trocar o x por 3. Então, troco o x por 3 em cima, troco o x por 3 embaixo. 3 menos 5 é menos 2. 3 ao cubo é 27. Então, embaixo fica 27 menos 7, 20. Menos 2 sobre 20, simplificando por 2, vai dar menos 1 sobre 10, que é a resposta final. Calcular, então, o limite dessa raiz, ó. Aí tem a propriedade, aqui em cima, por exemplo, limite do quociente é o quociente dos limites, limite da raiz é a raiz do limite, mas a gente não precisa se preocupar, a gente pode simplesmente pegar esse valor e substituir na nossa expressão. Então, trocando o x por menos 2 nessa expressão, vai ficar a raiz de menos 2 elevado à quarta, menos 2 vezes menos 4, mais 1. Então, só troquei o menos 2 na raiz, ó. Faz a conta, menos 2 à quarta é 16, menos 4 vezes menos 2 vai dar 8, mais 1 vai dar 25, raiz de 25 é 5, esse é o valor do limite. Então, encontrar o limite, o cálculo do limite, é simplesmente a substituição de x pelo valor indicado.